Boa noite a todos, estamos juntos mais uma vez para realizar a nossa exposição, para que assim você acompanhe aí na tua casa, no teu culto doméstico. Hoje exporemos o texto que está em Atos capítulo 4, verso de 32 a 37. Atos 4, de 32 a 37. Abra a tua Bíblia e acompanhe conosco a leitura que farei. Da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Josué, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, as Sagradas Escrituras, e por saber que o Senhor fala conosco através dela. Fala com a Tua Igreja, fala com cada um que está em Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, esse texto ele é grandioso, porque ele nos mostra como a igreja lida com as dificuldades, com as necessidades, como a igreja lida com as questões existenciais do seu povo. Tem um texto que descreve muito bem o que é feito aqui em Atos 4. Tem um texto que mostra o que a igreja está fazendo nessa perícope. A igreja está demonstrando sua fé através de atitudes práticas. A igreja está demonstrando a sua fé através de atitudes concretas. Em Tiago, no capítulo 2, no verso 14 a 17, a palavra de Deus diz o seguinte, ouça bem, Tiago 2, 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta, diz Tiago. Tiago deixa claro, queridos, que a fé precisa ser demonstrada no dia a dia, no cotidiano, em atitudes práticas, e é isso que nós vemos a igreja fazer aqui em Atos, no capítulo 4. A fé, de fato, precisa ser demonstrada no dia a dia. A fé, de fato, precisa ser experimentada nas dificuldades cotidianas. E isso com atitudes concretas. E é isso que esse texto nos mostra. Lembre-se que na perícope anterior, em Atos 4, de 23 a 31, que vimos semana passada, nós vimos como a igreja lida com as perseguições. Vimos que ali a igreja ora, a igreja suplica a graça de Deus, a igreja fortalece por meio da oração e da palavra e se mantém firme na pregação da palavra. E aqui vemos como a igreja lida com os problemas existenciais dos cristãos, como a igreja lida com as necessidades do seu povo, como a igreja lida com as necessidades financeiras ou com a fome, por exemplo. Queridos, a igreja, ela ora, ela prega, mas ela age também. É isso que Lucas deixa claro aqui. Ela toma atitudes práticas. Os irmãos se empenham em socorrer os que sofrem. Os cristãos se empenham em suprir as necessidades dos seus irmãos. Eles sabem, como bem disse Tiago, que a fé sem obras é morta. E claro, precisamos dizer ainda que os versos de 32 a 35 claramente são um paralelo de Atos 2, 44 a 47. Texto o qual nos diz como viviam os cristãos, que eles viviam unânimes, tinham tudo em comum e perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aqui nós vemos essa igreja que persevera, que está junta, que prega, que ora, que adora e que cultua, compartilhando as necessidades uns dos outros,
suprindo as necessidades uns dos outros. Por isso, exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouça bem. A fé manifesta-se em atitudes concretas. A fé, irmãos, se manifesta em atitudes concretas. E vemos isso primeiro na união fraternal daqueles irmãos. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 32. Veja o que nos diz a Escritura. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Aqui, queridos, trata-se de uma união concedida por Deus. Não é uma união simplesmente formal ou organizacional. Não é como um partido político, um clube ou um sindicato, onde as pessoas se juntam, cada um pensando no seu próprio benefício, mas que para isso precisa da comunidade. Não, não é isso. Não é como um partido político, não é um clube, não é um sindicato. Parece e é de fato como uma família, onde uns são responsáveis pelo bem-estar dos outros, onde uns estão dispostos a sofrer pelo bem do outro. Note que a expressão um coração e alma é uma expressão tipicamente hebraica. Ela ocorre em Deuteronômio 6, no verso 5. E também faz parte do sumário do decálogo, podemos dizer assim. Como diz Jesus em Marcos 12, 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui, queridos, claramente os cristãos expressam esse amor no plano horizontal. Eles demonstram esse amor de um só coração e alma aos seus irmãos necessitados. E dessa forma eles cumprem o segundo grande mandamento, como Jesus diz em Marcos 12, 31. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Eles demonstram esse amor ao próximo ao compartilhar os seus bens para suprir as necessidades dos seus irmãos com um coração e alma. Queridos, os cristãos cuidam uns dos outros, essa é a verdade. Os cristãos cuidam uns dos outros, a igreja cuida uns dos outros. Na igreja, cada irmão deve de fato preocupar-se em o bem do seu irmão. Olha o que diz o verso 32, continue olhando para a sua Bíblia. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eles, queridos, repartiam os bens materiais e demonstravam o desejo de não declará-los como seus. O desejo deles era demonstrar que os seus bens estavam a serviço da igreja, a serviço do povo de Deus, para socorrer os necessitados. É isso que eles fazem. Irmãos, a fé manifesta-se em atitudes concretas. Vemos isso não só na união fraternal, quando de fato cuidamos uns dos outros, mas a fé manifesta-se em atitudes concretas também na pregação da palavra. Quando nos dispomos a falar de Jesus Cristo, é uma atitude concreta de fé. Quando nos dispomos a anunciar Jesus Cristo, é uma atitude concreta de fé. Olha o verso 33, olhe para a sua Bíblia. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Isso é importante, queridos. A igreja se preocupa em suprir as necessidades existenciais do seu povo, sim. A igreja se preocupa com o bem-estar dos cristãos, é lógico. Mas as necessidades materiais e físicas é só a ponta do iceberg. A maior necessidade de cada um não é comida, bebida. A maior necessidade que temos não é de casa, de roupas ou de conforto. Mas a maior necessidade que o homem tem é do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso os apóstolos proclamam e anunciam esse Evangelho com um objetivo claro: suprir as necessidades espirituais do povo, levar aquelas pessoas a conhecerem verdadeiramente a Deus, a crerem nele e assim sejam salvas. Queridos, lembre-se que na semana passada nós vimos que por causa das perseguições, por causa da prisão de Pedro e João, os apóstolos oram, os apóstolos pedem a Deus intrepidez para pregar a palavra, já que o Sinédrio os havia proibido disso, e conforme Atos 4:31, eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez pregavam a palavra de Deus. Depois de ficarem cheios do Espírito Santo, eles não podem mais calar. Eles não querem se calar. Eles querem anunciar a palavra de Deus. Os apóstolos são incapazes
de ficarem calados. Com intrepidez, eles pregam a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem algo maravilhoso nesse verso, queridos. Olha de novo, olha o verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição de Cristo. Note que a expressão com grande poder não se refere a milagres, não se refere a curas ou não se refere a dons, mas o grande poder aí se refere ao testemunho de Cristo. O grande poder aí está atrelado à pregação do Evangelho, mostrando claramente o que Paulo ensinou em Romanos 1, no verso 16. Não me envergonhe do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. E por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora os apóstolos pregam esse Evangelho com grande poder. O poder está atrelado à pregação do Evangelho. O resultado dessa pregação do Evangelho poderosa, pautada na Escritura, é a graça de Deus no meio do povo. Deus agia por meio deles. Deus agia por meio da pregação da palavra. As pessoas eram transformadas, eram salvas, e por meio da pregação da palavra elas conheciam verdadeiramente a Cristo. Queridos, a igreja de fato manifesta a sua fé em atitudes concretas. A igreja manifesta a sua fé em atitudes concretas porque ela é unida fraternalmente, os irmãos cuidam uns dos outros. A igreja manifesta a sua fé em atitude concreta porque ela prega a palavra de Deus, visando a glória de Deus e a salvação dos perdidos. E a igreja manifesta a sua fé em atitudes concretas quando o povo de Deus se dispõe a ofertar. Quando o povo de Deus se dispõe a ofertar, a devolver a Deus um pouco daquilo que tem para socorrer os necessitados. Esse é o terceiro ponto. Queridos, olhe para a sua Bíblia. Olhe o verso 34 e 35 e vejam como este povo se dispõe a ofertar para suprir as necessidades da igreja. Olhe para a sua Bíblia. Verso 34 e 35. Pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha o verso de novo. Pois nenhuma necessidade havia entre eles. E a pergunta é, por que eles não tinham necessidade? Por que não havia necessidades entre eles? Ora, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo, traziam os valores correspondentes. Isso é maravilhoso, irmãos. Os cristãos criam em Deus. Os cristãos oravam, como vimos semana passada. Os cristãos pregavam a palavra. Os cristãos se mantinham firmes na comunhão uns com os outros. Mas eles agiam também. Eles não só oravam, pregavam e eram unidos, mas eles supriam as necessidades uns dos outros. Eles se preocupavam em socorrer uns aos outros e devolviam ofertas para que a igreja pudesse sustentar os necessitados. Eles agiam, eles oravam e faziam. Eles viam as necessidades dos seus irmãos e abriam mão dos seus bens para socorrer os necessitados. Note que a igreja primitiva não era comunista, isso é importante. A igreja primitiva não era comunista. Olha o verso 34. Os que possuíam terras ou casas, ou seja, a terra era deles, as casas eram deles, eles ofertavam o dinheiro, eles vendiam essas posses e ofertavam o dinheiro, mas as terras e as casas não eram do Estado, não era da igreja, pertencia a eles, e eles livre e espontâneo, vendo a necessidade dos seus irmãos, eles vendiam, ofertavam para ajudar os seus irmãos em Cristo. A lição é grandiosa, irmãos. Embora as posses fossem deles, embora alguns irmãos fossem mais ricos do que outros, o que é evidente nesse texto, eles amavam mais a Deus e ao próximo do que o dinheiro. Essa é a grande lição. Essa é a grande verdade que esse texto nos traz. A igreja primitiva amava mais a Deus e ao próximo do que o dinheiro, do que as posses. Por isso, ao verem a igreja passando necessidade, eles não se contentavam. Eles não conseguiam dormir tranquilos, sabendo que seus irmãos passavam fome, enquanto eles tinham casas sobrando e terrenos sobrando. Não. Eles vendiam suas posses e socorriam seus irmãos. Veja o verso 34. Nenhuma necessidade havia entre eles. Por que não havia? Porque eles socorriam.
porque eles ajudavam, porque eles não se esqueciam dos necessitados, porque quando surgia uma necessidade, alguém vendia algum bem e trazia o dinheiro, ofertava à igreja para que esse problema pontual fosse solucionado. Para eles, queridos, a igreja era mais importante que o dinheiro. As posses não tinham tanto valor. Para eles, a obra de Deus, o bem do próximo, o convívio fraterno com seus irmãos e ver seus irmãos tendo suas necessidades supridas, vinha em primeiro lugar. Eles não amavam ao dinheiro, eles amavam a Deus e ao próximo. Isto é uma prova de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica, uma fé que se manifesta em atos concretos de fraternidade, de amor mútuo uns pelos outros, uma fé que está disposta a pregar o Evangelho e uma fé que está disposta a demonstrar amor a Deus e ao próximo acima do amor ao dinheiro. Isso tem muita importância. Tem 3 questões que precisam ser consideradas, veja só. Primeiro, a venda da terra ou das casas ocorria somente quando havia necessidade. Ninguém abria mão dos seus bens por simplesmente abrir. Ninguém entregava seus bens ao Estado ou à igreja por simplesmente entregar. Eles viam a necessidade e socorriam. Segundo, ninguém os obrigava a isso. Eles faziam isso de espontânea e livre vontade. As ofertas precisam ser voluntariosas, precisam ser dadas com alegria no coração, como diz a Escritura. Deus se alegra de quem dá com alegria, e é isso que é visto nesses irmãos. Terceiro, os apóstolos tinham o encargo de distribuir o dinheiro. Era a igreja que recebia as ofertas e socorria os necessitados. E para exemplificar isso, Lucas, o autor do livro de Atos, cita o exemplo de José, de Barnabé. Olha o verso 36 e 37 da sua Bíblia. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo-o, trouxe um preço e o depositou os pés dos apóstolos. De cara, uma informação chama a atenção. Veja só. Barnabé era levita, mas Barnabé tinha posses, coisa que a lei de Moisés proibia. É bom que se diga. Em Deuteronômio 10, no verso 9, a palavra do Senhor diz: porque Levi não tem parte e nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe prometeu. Ou seja, os levitas não deviam ter posses, mas Barnabé o tinha. É bom que se diga também, queridos, que claramente os levitas que não moravam no território de Judá, os que moravam na dispersão, e Barnabé aqui é descrito, sendo natural de Chipre, não obedeciam a essa lei, porque eles não recebiam terras propriamente ditas, já que estavam em outro país. Precisavam comprar, precisavam ter a sua forma de sustento. Mas pode ser também que Barnabé tivesse obtido essa propriedade pelo casamento, que tivesse recebido como um dote por sua noiva. E sabendo da estipulação mosaica, ele desejava vender. A verdade, queridos, é que não é possível dizer com clareza porque Barnabé tinha posses sendo um levita. A verdade é que ele tinha. Mas a grande verdade é que ele estava disposto a abrir mão disso pelo bem da igreja. Ele vendeu um campo, provavelmente nos arredores de Jerusalém, podemos dizer, e ofertou o dinheiro à igreja. Entregou aos apóstolos para que os apóstolos distribuíssem entre os pobres e assim socorressem aos necessitados. Veja, como disse anteriormente, na perícope anterior, que vimos semana passada, em Atos 4, do 23 ao 31, nós vimos como a igreja lida com as perseguições. Ela ora, ela prega, ela mantém-se fiel às Escrituras. E agora nós vimos como a igreja lida com suas necessidades existenciais, com seus problemas, com a fome, com a miséria, por exemplo. E aí nós perguntamos, que aplicações podemos tirar para as nossas vidas? Que aplicações podemos trazer para a nossa vida prática nesse tempo? Queridos, por que esses cristãos estavam dispostos até a ter prejuízo para socorrer os seus irmãos da igreja? Lembre-se que naquela época não existia assistência social. Naquela época não existia Bolsa Família ou sequer Seguro Safra.
Naquela época não havia essas assistências do governo. Então, quem de fato passava necessidade, ou alguém socorria, ou a necessidade aumentava cada vez mais. A igreja, os irmãos em Cristo, supriam as necessidades do seu próprio povo, isso é claro. Como não existia assistencialismo do Estado, a igreja, com os irmãos mais ricos, eles supriam as necessidades dos seus irmãos mais pobres. Mas por que eles faziam isso? Porque eles tomavam essa atitude, queridos, amor a Deus e amor ao próximo. O amor não é provado simplesmente por palavras. O amor precisa ser demonstrado em atitudes concretas. Em 1 João, capítulo 3, nos versos 16 a 18, o apóstolo João diz o seguinte, ouça só, 1 João 3, 16 a 18. Nisso consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos de João, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Queridos, é triste avaliar o contexto no qual vivemos, porque hoje as pessoas não só amam o dinheiro, ao ponto de só pensarem em si mesmas egoisticamente, como também muitos fazem de tudo para crescer financeiramente, mesmo que prejudicando os outros. Muitos demonstram seu amor ao dinheiro chegando ao ponto de roubar. Outros, embora não roubam, vendem a sua consciência, entregando-se à injustiça e à corrupção para ganhar dinheiro. Mas para nós, queridos, que cremos em Cristo, as palavras de João são uma advertência séria. Em 1 João 3,17, ele diz, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Queridos, a advertência de João é séria. Como você pode dizer que ama a Deus e ao seu irmão, enquanto o seu irmão passa necessidade e você não faz nada para ajudá-lo? Como você pode dizer que ama a Deus se vê o seu irmão passar necessidade e não se esforça para socorrê-lo? Pense nisso. Como podemos dizer que amamos a Deus se não estivermos dispostos a socorrer os nossos irmãos na fé? A fé é prática, irmãos. Nunca se esqueça disso. A fé, ela é evidenciada por meio de atitudes concretas. Nunca se esqueça disso. Tem outra aplicação que quero fazer. Alguns, ao ouvir isso, poderiam dizer, pastor, mas isso era em outro tempo. Hoje é muito difícil fazer isso. Hoje é muito difícil alguém vender um terreno ou uma casa, por exemplo, para ajudar os necessitados. Alguém poderia argumentar, e eu digo a verdade. Infelizmente, é verdade. Hoje é muito difícil fazer isso, e sabe por quê? Porque, infelizmente, queridos, a cobiça e o desejo de possuir, o desejo de ter, o desejo de poder, reina no coração dos homens. E isso, infelizmente, tem adentrado até dentro da própria igreja. A nossa sociedade é egoísta. A nossa sociedade é avarenta. As pessoas só pensam em ter cada vez mais. As pessoas só pensam em si mesmas. Mas a igreja precisa ser diferente. O mundo viver dessa forma é uma coisa, queridos. A igreja é outra. A igreja precisa ser diferente. Observe, naquele tempo os irmãos vendiam suas posses para suprir as necessidades uns dos outros. Hoje, o egoísmo, a ganância é tão grande que a nossa sociedade se tornou corrupta, mentirosa e opressora. O egoísmo e a avareza é visto em várias áreas. A avareza é vista nos ricos que exploram os pobres. A avareza é vista nos patrões que não pagam salários justos aos seus funcionários. A avareza é vista no Estado que explora a nação por meio de juros e também da corrupção. A avareza e o amor ao dinheiro é visto até mesmo nas pessoas mais pobres, isso mesmo.
A avareza e o amor ao dinheiro é visto também nas pessoas mais pobres, porque muitas delas são corruptas, vendem o seu voto por vantagens momentâneas. Isso é uma forma de corrupção. Sem falar que a grande maioria da sociedade faz o possível para sonegar impostos, irmãos. A avareza e o amor ao dinheiro não está só nos ricos, está em todas as alas da sociedade. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor a ele. Irmãos, a avareza é idolatria. Paulo diz em Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5. Precisamos fazer morrer esses pecados, queridos. Precisamos mortificar o nosso coração avarento. Não podemos deixar que o amor ao dinheiro controle a nossa vida e as nossas atitudes. Não podemos deixar que a avareza nos impeça de socorrer aos nossos irmãos. E aí surge a pergunta: como conseguiremos mortificar esse pecado? Como conseguiremos mortificar a avareza do nosso coração? Queridos, Paulo nos responde. Em Colossenses 3, verso de 1 a 2, Paulo nos dá o remédio para mortificar a avareza. Paulo diz o seguinte, Colossenses 3, de 1 a 2, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Queridos, só colocando o coração em Cristo, podemos mortificar a avareza. Só colocando o coração em Cristo, amando a Cristo, não vamos amar ao dinheiro. Coloque o teu coração em Jesus. Faça de Jesus Cristo o teu maior tesouro. Faça de Jesus Cristo o teu maior alvo, o teu tesouro, e não o dinheiro. Tem outra aplicação que precisamos fazer. Olha o verso 33. Olha o que diz a Escritura. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Queridos, embora o Sinédrio, como vimos semana passada, especialmente o partido dos saduceus, tivesse reagido violentamente à pregação da ressurreição de Cristo, os apóstolos continuavam a pregá-la. Os apóstolos continuavam a proclamá-la. Queridos, a doutrina da ressurreição era central na pregação apostólica, e este certamente era um dos motivos pelos quais eles não amavam o dinheiro e estavam dispostos a socorrer os outros. Isso porque hoje o egoísmo e a avareza, queridos, é visto até mesmo na pregação contemporânea. É triste, mas o amor ao dinheiro é visto nas pregações contemporâneas. A avareza é vista na pregação contemporânea. Hoje, infelizmente, em muitos lugares, é bom que se diga, e com raras exceções, o assunto central não é mais a morte e ressurreição de Cristo. O assunto central de muitas pregações é saúde, riqueza, felicidade e bem-estar. Lembre-se, os líderes judeus tinham condenado Jesus à morte. E para os judeus, para os líderes religiosos da sua época, o sofrimento e a morte de Cristo na cruz provariam que ele não era o Messias. Por isso, queridos, os apóstolos proclamavam a ressurreição de Cristo, para mostrar que a ressurreição de Cristo era uma prova clara que o nosso Senhor era e é o verdadeiro Messias. Assim, a ressurreição era o principal assunto na pregação apostólica. E é por esse motivo que hoje a igreja precisa urgentemente recuperar a ênfase na morte e na ressurreição de Cristo. A igreja precisa urgentemente centralizar a pregação e, portanto, a sua fé na morte e na ressurreição de Cristo. Paulo nos diz em Romanos 4:25, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Queridos, se nossa fé estiver em Cristo e em sua obra, podemos sim, pela ação do Espírito Santo, mortificar a nossa natureza carnal e não amarmos o dinheiro, mas amar a Cristo. Mas se tirarmos os nossos olhos de Cristo e por nossas necessidades existenciais no centro, só restará egoísmo, avareza, amor ao dinheiro,
que é idolatria. Portanto, é com urgência que a igreja precisa voltar a Cristo, a sua obra, morte e ressurreição. Porque quando colocamos a nossa fé em Cristo e na sua obra, conseguimos lutar contra a natureza egoísta do nosso coração pecaminoso, conseguimos lutar contra a avareza e contra o amor ao dinheiro. Tem outra aplicação que precisamos fazer. Perceba que em Atos 4:31, faz parte da perícope anterior, o texto diz que depois que eles terminaram de orar, eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez pregavam a palavra. E isso precisa ser levado em conta, queridos, pois a verdadeira fé nos conduz a atitudes práticas. Note que aqueles cristãos oravam e pregavam e estavam cheios do Espírito Santo, mas isso não os tornava místicos ou espiritualistas, não. Na verdade, sua fé firme em Deus, sua fé pautada na Escritura e o Evangelho da cruz de Cristo sendo pregado, os levava a ter atitudes concretas, os levava a ter uma fé que se manifestava em suas ações. Sua fé no Senhor fez com que eles se envolvessem na vida uns dos outros e desejassem mesmo que as necessidades uns dos outros fossem supridas. Aqueles cristãos nunca se esqueciam que alguém passava fome, que alguém não tinha o suficiente e que todos deveriam ajudar, queridos. A pregação era, e ainda hoje é, de suma importância. A oração também, mas a caridade e o amor entre os irmãos não pode ser ignorado. O amor que temos uns pelos outros, o cuidado que temos com os nossos irmãos em Cristo, o esforço para socorrê-los e ajudá-los, mostra que a nossa fé é autêntica, é verdadeira. Mostra que colocamos a nossa confiança em Cristo, o adoramos e queremos sim que os nossos irmãos em Cristo sejam abençoados. Veja que a fé e o amor de Barnabé foi demonstrado com atitudes. Ele vendeu o campo e entregou o dinheiro para que fosse distribuído entre aqueles que precisavam. E o que o motivou a isso? Seu amor a Deus, seu amor ao próximo e o desejo de ver o Evangelho de Cristo sendo conhecido por mais pessoas. E aí eu te pergunto, como você tem provado o seu amor a Deus? O que você tem feito que mostra o seu amor a Deus e pelos irmãos? Como você tem contribuído para o avanço do Evangelho? A quem você ama mais? A Deus ou ao dinheiro? Se é a Deus, queridos, então por que você não é fiel nos dízimos e nas ofertas? Se é a Deus, então por que você não deixa de ser fiel ao seu coração egoísta e passa a ser fiel a Deus? Se é a Deus que você ama mais, então por que você deixa de ir à igreja quando pode no dia do Senhor? Lembra do que Jesus diz em Mateus 6:24? Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Ou você coloca Cristo como centro da sua vida, ou você será um egoísta e avarento. A quem você serve? A quem você é leal? A Deus ou ao teu bolso? Tem uma última aplicação. Veja que nesse texto os cristãos vendiam seus bens para socorrer os irmãos. E aí alguém poderia perguntar, será que Deus é a favor do comunismo então? A resposta é não, irmãos. A igreja, como disse antes, não era comunista. E a Bíblia nunca foi a favor do comunismo. Pelo contrário, a Bíblia sempre protegeu a propriedade privada. 2 dos 10 mandamentos, portanto 20% do decálogo estão diretamente ligados à propriedade privada. O 8º e o 10º mandamento, a saber, não furtarás e não cobiçarás. Está lá em Êxodo 20. É pecado se apropriar daquilo que é do próximo, é roubo, é furto. É pecado desejar no coração aquilo que é do próximo, seja boi, casa, jumento ou esposa. Nunca se esqueça disso. O roubo é pecado. Cobiçar também é pecado. Assim, queridos, toda corrupção e sonegação de impostos é pecado. Lembre-se que os cristãos vendiam suas propriedades para ajudar os outros. Eles estavam dispostos a gastar seu tempo, seu dinheiro e suas posses para socorrer os irmãos. Para eles, queridos, as pessoas eram mais importantes que as coisas.
Aqueles cristãos adoravam a Deus, amavam o próximo e usavam as coisas. O problema é que a nossa sociedade contemporânea tem um outro princípio. Na nossa sociedade contemporânea, as pessoas adoram as coisas, usam as pessoas e se esquecem de Deus. A igreja não pode ser assim. A igreja precisa adorar a Deus, amar ao próximo e usar as bênçãos que Deus lhes dá. Na sociedade atual, queridos, as pessoas só amam a si mesmas e isso é um grave pecado. Mas quando o nosso coração é transformado pelo Evangelho, quando somos transformados por Cristo, somos capacitados a amar a Deus, ao amar ao próximo, e somos exortados e encorajados a buscar o nosso tesouro no céu e não na terra. Cristo e não o dinheiro é o maior tesouro da sua igreja. Nunca se esqueça disso. Cristo e não o dinheiro é o maior bem que temos. Que você lembre-se disso todas as vezes que o teu irmão passar necessidade. Que você lembre-se disso quando for devolver a Deus o seu dízimo e sua oferta. Que você pense nisso quando for pagar os seus impostos, ajudar o necessitado ou pagar os seus colaboradores. Cristo e não o dinheiro é o nosso verdadeiro tesouro. Que Deus te abençoe. Que Deus aplique esta palavra ao teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos mostra o que de fato é amar a Deus e amar ao próximo. Te pedimos que o Senhor nos dê essa graça, Senhor. Nos dê discernimento para que enxerguemos o quanto estamos sendo avarentos e como muitos não têm sido fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de entender que Cristo é o nosso único e verdadeiro tesouro. Que o nosso tesouro está nos céus. Que o nosso tesouro é o Senhor e a tua graça. Fortalece a tua igreja, Senhor. Ensina o teu povo a confiar no Senhor e não no dinheiro. Ensina o teu povo a amar uns aos outros, a amar os seus irmãos em Cristo, para que assim possam suprir as necessidades uns dos outros. Abençoa a tua igreja. Protege o teu povo. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração.